Oi, pessoas, espero encontrar vocês bem. Hoje a gente vai dar início à nossa sexta aula do curso de TET. Vai ser a última aula dessa segunda semana, que eu vou gravar sobre esse conteúdo. E hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre ligas não ferrosas. Para que a gente comece a falar sobre esse conteúdo, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E nós já iniciaremos a nossa conversa sobre ligas não ferrosas. Como vocês sabem, né? Eu gosto de citar em toda aula, essa disciplina é minha do professor Diego, e eu fiquei responsável por tratar esse conteúdo com vocês. Com relação a metais e ligas não ferrosas, o que a gente pode dizer? Antes de começar a falar sobre elas, a gente vai lembrar o que a gente já comentou sobre as ligas ferrosas. Nós já estudamos sobre a produção do ácido ferro fundido, e aqui a gente vai lembrar quais são as vantagens e desvantagens dessas ligas. Os aços e as ligas ferrosas, então, têm como vantagens, né, como prós, apresentam grande variedade de propriedades mecânicas e são relativamente fáceis e baratos de se fabricar. Vocês lembram, né, como que a gente fabricava as ligas ferrosas? Extraía o minério de ferro da natureza, levava ele para o alto-forno, processava no alto-forno com carvão, e lá do alto-forno a gente retirava o ferro-gusa, e o ferro-gusa é a matéria-prima básica para a gente produzir tanto aço quanto ferro fundido. Se a gente fosse produzir aço, tinha que deixar o teor de carbono abaixo de 2,6%, 2,06%. E se a gente fosse produzir ferro fundido, o teor ia variar de 2,11% até 4,3% de carbono na prática. Para produzir aço, o ferro-gusa ia para a aciaria e ele ia ser processado lá nos conversores, né, ou fornos elétricos, e para produzir ferro fundido, o ferro-gusa vai para a fundição e lá ele pode passar pelo forno cubilot, o ferro-gusa, ou pelo forno elétrico também. Bom, então, vantagens. Muitas propriedades mecânicas interessantes e fáceis e baratos de fabricar. Desvantagens, né, os contras. As densidades desses materiais são relativamente altas, são materiais pesados. A condutividade elétrica, comparativamente aos metais não ferrosos, é baixa. Todos conduzem eletricidade, porém, os metais não ferrosos eles vão conduzir mais do que os ferrosos. A suscetibilidade à corrosão em alguns ambientes usuais. Eles podem corroer mais ou menos facilmente em determinados meios, né, como o próprio ar ambiente ou a atmosfera em que a gente tem a grande quantidade de hidrogênio, a corrosão vai estar presente nos metais ferrosos. Em conclusão, em muitas aplicações é muito mais vantajoso, até mesmo necessário, utilizar outras ligas que apresentem combinações mais apropriadas de propriedades. E essas ligas, normalmente, são as ligas não ferrosas. Bom, e como é que a gente classifica as ligas não ferrosas? É feita de acordo com o metal básico da liga em questão, que é o metal presente em maior quantidade. O metal de base numa liga metálica não ferrosa também é aquele que está em maior quantidade na liga. Algumas características que um grupo de ligas compartilha, como exemplos: as ligas de cobre, ligas de alumínio, de magnésio, de titânio, os metais refratários, as superligas, os metais nobres e ligas variadas. E sobre essas todas, a gente vai comentar um pouquinho nessa aula de hoje. Bom, às vezes é conveniente distinguir as ligas não ferrosas de acordo com o processo de fabricação. Existem algumas maneiras, né, da gente classificar as ligas não ferrosas. Uma dessas maneiras é de acordo com o processo de fabricação. As ligas fundidas são ligas frágeis que não admitem conformação ou modelação através de deformações significativas. A gente falou na aula passada sobre o ensaio de tração e que ele mede, né, os limites de deformação elástica e plástica. As ligas fundidas normalmente não vão ter um campo muito grande de deformações plásticas. Elas podem ser frágeis, então o limite delas, de deformação, pode ficar apenas lá no campo elástico, e a partir dali ela vai sofrer uma ruptura do tipo frágil.
Então, elas vão ser trabalhadas na forma de fundidas. As ligas forjadas são as ligas dúcteis, são aquelas que vão ter um campo plástico bem grande lá no diagrama tensão-deformação. Então, elas vão deformar mecanicamente mais facilmente, elas vão ser mais suscetíveis a essa deformação plástica do que as ligas fundidas que podem sofrer fratura frágil, ainda no campo elástico de deformações. Tratabilidade térmica também é uma das formas, né, da gente classificar as ligas não ferrosas. A tratabilidade térmica é um termo frequente mencionado ao se analisar uma determinada liga não ferrosa. Uma liga ser tratável termicamente significa que ela tem a possibilidade de sofrer melhora das propriedades mecânicas através de processos que envolvam calor. Pode aumentar a resistência mecânica através de um tratamento térmico específico, em questão, né, de um processo de endurecimento por precipitação ou de uma transformação martensítica. São dois processos distintos que podem ser desencadeados através de um tratamento térmico. O endurecimento por precipitação, ele vai trabalhar na solubilidade dessa liga. E a transformação martensítica vai provocar uma transformação determinada, né, por um processo de resfriamento brusco do material. Ambos são tratamentos térmicos específicos que a gente vai falar na aula de tratamentos térmicos, né, que está no futuro. Principais características dos metais e das ligas não ferrosas, aquelas que, na maioria, e de maneira geral, todas vão ter. São ligas onde o ferro não é o elemento majoritário. Ah, mas ele pode estar presente? Eventualmente, sim. Ele pode estar presente de uma forma residual, né? Não precisa ser 100% o ferro free. A gente pode ter alguma quantidade de ferro, mas ele é insuficiente para influenciar nas propriedades. São ligas, né, que têm como características gerais em relação aos aços e ferros fundidos. Elas têm melhor resistência à corrosão, pior resistência mecânica, menor resistência à fluência e alta temperatura, melhor comportamento a baixas temperaturas. Na sua maioria, as estruturas dessas ligas não ferrosas são CFC, cúbicas de faces centradas, e não tem a transição tenaz frágil. A gente já aprendeu um pouquinho sobre as estruturas, né? E sabe que a estrutura CFC, ela tem essa característica de não ter essa possibilidade de transição tenaz frágil, ainda, né, lá no campo elástico. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, né, que são exemplos aqui dessa aula. O cobre e as ligas de cobre. O cobre é utilizado há muito mais tempo do que o ferro, inclusive, desde a antiguidade. Ele é mole, ele é fácil de ser conformado plasticamente, ele é dúctil quando não está na forma de uma liga, ele é macio. Difícil de usinar nessas condições, porque ele pode provocar empastamento da ferramenta no processo de usinagem, por ser tão macio, formação de aresta postiça, algumas coisas que vocês vão aprender lá em fabricação. Capacidade quase limitada de deformação ao frio, porque é muito fácil de deformar, ele não oferece muita resistência à deformação plástica. Altamente resistente à corrosão, na atmosfera ambiente, na água do mar, em ambientes clorados, em ambientes salinos, a resistência à corrosão dele é bem boa. Através da formação de ligas, o cobre pode ter as propriedades dele alteradas e, nesse caso, aprimoradas. Não tem sentido a gente adicionar um outro elemento ao cobre para produzir uma liga se o objetivo não é melhorar as propriedades daquele material. O mesmo não ocorre na maioria das ligas de cobre se forem empregados tratamentos térmicos. Então, ele reage melhor à adição de elementos de liga do que a tratamentos térmicos. Ligas de cobre mais comuns quais são? O cobre comercial, que é o mais puro, latões, elemento de liga predominante, né? Na liga de cobre chamada latão é o zinco, que é uma impureza substitucional. Se é uma impureza substitucional, os átomos de zinco vão ter tamanhos parecidos do que os átomos de cobre, vão ter, né, todas aquelas condições relacionadas à eletronegatividade, que precisa ser semelhante, e o raio atômico do átomo, né, o raio atômico do átomo de zinco semelhante ao do cobre, e as condições de valência determinadas pelas características. Ambos apresentam estrutura cristalina do tipo CFC, o que promove, né, faz com que essa formação dessa liga seja, de forma substitucional, seja bastante facilitada.
Bronzes, originalmente ligas de cobre e estanho, podem apresentar outros elementos, como alumínio, silício e níquel, mas em princípio, né, em geral, a ligação de cobre e estanho é que dá origem ao bronze, os outros vão vir de forma residual, mais resistente que os latões. Em geral, são utilizados quando a gente quer elevada resistência à corrosão e boas propriedades de tração, resistência mecânica, né? Cobre e as suas ligas. Aqui a gente tem dois exemplos, né, de um objeto de decoração, aqui um tipo de tacho feito de cobre, e a gente tem aqui um eixo sendo fabricado, né, numa máquina-ferramenta, um torno, provavelmente, com a utilização de uma ferramenta de corte, e creio que isso seja uma liga de cobre, né, porque o processo de usinagem parece que está acontecendo com bastante sucesso. Nesse caso, o que a gente pode falar sobre as propriedades gerais desse metal que é o cobre? Ele é um bom condutor de calor e eletricidade, visto que ele é o material utilizado para a maioria da fiação elétrica, na maioria das cidades. Excelente deformabilidade, então ele tem um campo plástico bem grande, resistência à corrosão muito boa, usinabilidade boa, e resistência mecânica satisfatória, né? Menor se comparados a alguns metais ferrosos. O cobre comercial, o que ele vai nos apresentar? Pelo menos 98% de cobre, o restante são de outros elementos, podem ser o ferro, pode ser o alumínio, pode ser o silício. Temperatura máxima para ser utilizado, 200 graus Celsius. Acima disso, ele pode sofrer processos ali que vão tornar ele muito dúctil. Temperatura mínima do emprego, menos 200 graus Celsius. Abaixo disso, ele vai perder propriedades, como, por exemplo, a condutibilidade. Soldagem difícil, porque ele é um excelente condutor e todo material que é bom condutor de eletricidade e de calor, normalmente tem uma dificuldade de ser soldado, né? Porque o processo de soldagem envolve a utilização de calor e o calor tem que ficar concentrado. Condutores elétricos e trocadores de calor utilizam o cobre com muita frequência. Os latões, eles são comuns, são ligas cobre e zinco, podem conter zinco em teores que variam de 5% a 50%, vejam, né, são muito variáveis, o que significa que existem inúmeros tipos de latões, desde o que tem menos zinco até o que tem 50% de zinco, e claro que as utilizações desses latões também serão variadas. Aqui a gente tem algumas composições, né, de latões especiais, vamos ver aqui dois limites. Aqui, a liga número ASTM 210, cobre e zinco, onde cobre entra com 95% e o zinco só com 5%. A liga CuZN5, o teor, né, da quantidade de zinco, que vai ter 94,0% a 96% de cobre e o restante de zinco, em torno de 5%. Limite de resistência à tração em quilograma-força por milímetro quadrado, variando de 27 a 55. Limite de escoamento de 10 a 38 quilograma-força por milímetro quadrado. Aqui, alongamento de 45 até 43%. E dureza Brinell variando de 65 até 120%. Vejam aqui, ó, já na liga, a última lá da nossa tabelinha de latões especiais, número 280, 60% de cobre, 40% de zinco, sigla cobre zinco 40, pode conter de 59% a 62% de cobre e o zinco é o restante, então vai variar aqui entre 41% e 38%, né, o teor de zinco. Limite de resistência à tração de 38 a 60 kgf por milímetro quadrado, limite de escoamento de 16 a 45, porque existe uma grande variação, né, de kgf por milímetro quadrado, alongamento de 40 a 44, e dureza Brinell variando aí de 85 a 100 a 4, de 85 a 100, desculpa, alongamento 40 a 4, e 85 a 145 é a variação da dureza Brinell, e as unidades de dureza a gente já vai estudar um pouquinho mais adiante, mas é uma variação relativamente grande, né, para uma liga. Então, a gente tem aqui valores intermediários, mas comentamos rapidamente sobre o primeiro e o último, a última liga de latão da tabela.
A gente vê como que pode variar esse teor de zinco no cobre nas ligas de latão. Propriedades dos latões, então. Quanto maior o teor de zinco, menor a resistência à corrosão, porque a resistência à corrosão ela é mais pronunciada no cobre. Quanto maior o teor de zinco, maior a resistência mecânica, sem queda muito grande da ductibilidade, que é ótimo, né? Tem um material resistente mecanicamente, porém que ainda tem capacidade de deformação plástica. Quanto maior o teor de zinco, menor o preço do latão, porque o teor de cobre é que vai influenciar no aumento do preço desse tipo de liga. Temperatura máxima de emprego, 200 graus Celsius, semelhante, né, à liga anterior, e temperatura mínima de emprego, menos 180 graus Celsius. É uma variação muito pequena em relação à liga que a gente viu anteriormente. A solda ainda é difícil, porque o zinco evapora. A solda acetilênica é a mais recomendada, porque ela tem uma chama oxidante. Também vocês logo compreenderão um pouco mais sobre os processos de soldagem quando estiverem trabalhando com a disciplina de fabricação. Aplicações do latão, a gente viu aqui que são variadas, né? Temos aqui porcas e parafusos, né? E tipos de conexões feitas de latão, eles têm uma excelente qualidade, que é funcionar como um tipo de vedação quando unidos entre si. Aqui os cadeados, né? Muitíssimo conhecidos, e instrumentos de sopro aqui. A gente está vendo aqui esse instrumento de sopro, um saxofone, penso eu, e ele também é produzido de latão, porque ele está submetido, né, aos fluidos, a diferenças de temperatura, e precisa manter a sua qualidade com relação ao som que ele produz. A gente ainda tem aqui mais algumas aplicações, aqui alguns tipos de cartucho, penso eu, né, para utilização em indústria bélica. Aqui a gente vê pás para algum tipo de rotor, que pode ser aeronáutico, é o que me parece. Aqui uma conexão, e aqui são pendentes para brincos, né, para joias, também são produzidos desse tipo de material. E sobre os bronzes, o que podemos dizer? Nos bronzes comerciais, o teor de estanho vai variar de 2% a 10%, podendo chegar a 11% em ligas para fundição. À medida que aumenta o teor de estanho, que propriedades que são alteradas? A dureza aumenta, a resistência mecânica aumenta, mas a ductibilidade não sofre essa influência, mantém-se particularmente inalterada. As propriedades são ainda melhoradas quando a gente coloca 0,4% de fósforo, porque o fósforo ele é um agente desoxidante, e nessas condições a gente diz que esse bronze é um fosforoso, o que tem adição de fósforo para atuar como desoxidante, retirar oxigênio, né, da composição. Frequentemente é adicionado chumbo para melhorar as propriedades lubrificantes da liga, além da usinabilidade, fazer com que os processos de corte por usinagem possam ser facilitados sem haver empastamento de ferramenta, formação de um cavaco contínuo, que pode ser perigoso. O zinco é da mesma forma eventualmente adicionado, e ele atua principalmente como desoxidante em peças fundidas para melhorar a resistência mecânica. É muito bom um desoxidante ser adicionado a peças que serão fundidas, para que o oxigênio não fique preso no material enquanto ele se solidifica, causando uma série de problemas, inclusive a formação de defeitos. Os bronzes possuem elevada resistência à corrosão, o que amplia o campo do seu emprego. E olha aqui, né, como que as coisas podem se alterar bem. A temperatura máxima de emprego aqui do bronze já vai para 370 graus Celsius, em média 170 graus Celsius mais alta do que os latões. E a temperatura mínima de emprego fica bem semelhante, né, em torno de menos 180 graus Celsius, sem que perca as propriedades. Aplicações dos bronzes, né? A gente vê aqui o bronze sendo aplicado em esculturas, né? Esse tipo de estátua, esculturas que podem ser talhadas, esculturas que podem ser fundidas, e a gente vê aqui algumas ferramentas produzidas de bronze também. Então, pode ser utilizada em ornamento, pode ser utilizada em armas. Principais aplicações do bronze, a gente vai ver aqui quanto, também a primeira e a última, né, quanto às suas classificações. O 98,2, devido à sua boa condutibilidade elétrica e melhor resistência mecânica que o cobre, né, a gente adiciona ali
o estanho para melhorar as propriedades do cobre, nunca para piorar, senão não faria sentido, né? É empregado em contatos, componentes de aparelhos de telecomunicação, molas condutoras, entre outras. Em construção mecânica, como parafusos com cabeça recalcada a frio, tubos flexíveis, rebites e varetas de soldagem. Bom, e o 90-10? Varetas de soldagem são os materiais que vão se tornar o cordão de solda. Ele é o eletrodo consumível no processo de soldagem. Ele é aquele eletrodo que vai se fundir durante o processo, se depositando, né, com o material de adição sobre a peça soldada. E aí vamos ali para o último, o 90-10. O 90-10 apresenta as melhores propriedades mecânicas, sendo por isso mais empregada entre algumas aplicações, incluem-se molas para serviços pesados, molas para caminhões, por exemplo. Olha aqui, 98,2, 98% de cobre, 2% de estanho. 90-10, 90% de cobre, 10% de estanho, e assim, né, para as outras composições de liga também. Os bronzes para fundição, né? Aqui a gente tem um fosforoso, liga de cobre estanho 8911, com fósforo, contendo 0,1% a 0,3% de fósforo e 89% de cobre, em torno de 11% de estanho. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Para dar o equilíbrio de 100%. Entre as aplicações, engrenagens para diversos fins. Vamos lá para a liga 8711, chumbo 1, níquel 1, contendo 1 a 1,5% de chumbo, 0,5 a 1,5% de níquel, e aí buchas para engrenagens para diversos fins. Então, vejam, né, a aplicação mecânica desse bronze para fundição, ela é bastante ampla, né? Ela vai estar ali em produção de conexões de tubos, engrenagens, parafusos, válvulas flanges, válvulas para temperaturas específicas, bombas de óleo e engrenagens. Então, é bem ampla a aplicação mecânica das ligas de bronze para fundição. Bronzes para mancais, as chamadas bronzinas. Vamos ali para bem no meio, olha, liga cobre, estanho 78,7, chumbo 15. Todas as bronzes para mancais contêm chumbo na combinação dessas bronzinas, contendo de 75% a 80% de cobre, 2% a 8% de estanho, 1% no máximo de zinco e 13% a 16% de chumbo, empregada para pressões médias e mancais para automóveis. E ali a gente tem outras ligas, chumbo 9, zinco 1, que também vão ser aplicadas para mancais, e é importante, né, a gente fazer essa observação, que o limite de resistência à tração dessas ligas para mancais vai variar de 10 kgfm por milímetro, varia de 10 kgfm por milímetro quadrado para as que contêm maior teor de chumbo, e 18 kgfm para milímetros quadrados, as que têm menor teor de chumbo. Aqui a gente tem, né, os bronzes para mancais sendo apresentados nas suas diferentes formas, né, configurações, aqui utilizados no virabrequim, aqui estão eles, aqui utilizados para bombas, eles estão posicionados aqui em posições em que eles funcionam, né, como apoio ao funcionamento de outras peças, outros componentes aqui desse conjunto. Agora, o alumínio, nosso conhecidíssimo alumínio e as ligas de alumínio. Propriedades gerais dessas ligas, eles têm baixa densidade, são leves, boa condução e reflexão do calor, eles também conduzem, né, com facilidade eletricidade e calor, são bons, baixa resistência mecânica do alumínio puro, ele é bem molinho, né, macio. Pode ser melhorada, essa propriedade com relação à resistência mecânica pode ser melhorada através de trabalho a frio e formação de ligas. Trabalho a frio, um forjamento, por exemplo, né? Um martelamento, provocar um tipo de encruamento, deformar os grãos cristalinos por esforço mecânico, a gente já pode falar isso com propriedade, né? A gente já sabe o que são os grãos cristalinos, deforma o contorno de grão, provoca ali um deslocamento das discordâncias, né, um ancoramento, e melhora, aumenta a dureza desse material por trabalho mecânico. E também pode ser melhorado através da formação de ligas.
Ambos os processos reduzem a resistência à corrosão, tanto o trabalho a frio quanto a formação de ligas. Muita ductibilidade, então a folha de papel de alumínio é uma folha laminada, e ela também de uma liga de alumínio, então a conformabilidade ali, a ductibilidade é muito grande. Propriedades gerais das ligas de alumínio, que todas devem apresentar. Melhor resistência mecânica e dureza que o alumínio puro, que é muito mole, muito macio. Menor ductibilidade que o alumínio puro. Pior resistência à corrosão que o alumínio puro. Então, fazer uma liga implica em modificar todas essas características. Principal limitação do alumínio e das suas ligas, a temperatura de fusão dele é muito baixa. Principais elementos de liga que o alumínio pode receber: cobre, magnésio, silício, manganês e zinco. As ligas de alumínio que não são tratáveis termicamente, não reagem a tratamentos térmicos, não podem ser submetidas a tratamentos térmicos, e isso muito em função da baixa temperatura de fusão delas, podem ter sua resistência mecânica aumentada através do endurecimento por solução sólida. Como é que isso acontece, né? Com a inserção de átomos que fazem ligação intersticial. Então, lembra da ligação intersticial? Quando o elemento de liga que era adicionado ali à estrutura cristalina tinha átomos menores, né, com raio atômico menor, e, portanto, eles não faziam ligações substitucionais, faziam ligações intersticiais, onde esse átomo pequeno entraria na área, né, no espaço vazio, no interstício que ficava ali dentro da estrutura cristalina, seja de qualquer tipo, né? CCC, CFC, HC ou outras que a gente comentou. Algumas ligas de alumínio podem ser tratadas termicamente, um processo chamado endurecimento por precipitação, onde dois elementos que não alumínio formam um composto intermetálico e precipitam, magnésio e zinco. Como é que é isso, né? Adiciona-se esses elementos à liga ao alumínio, o magnésio e o zinco, eles se combinam dentro da liga, eles formam ali um composto intermetálico e ficam na matriz, precipitam a matriz do metal. É um processo que a gente ainda vai aprender, mas esse endurecimento acontece pela adição de outros elementos ao alumínio. Aqui a gente tem exemplo da versatilidade do alumínio, né? Dá para usar um monte de coisa, sempre aproveitando as principais propriedades. Eles têm uma densidade pequena, eles oferecem resistência à corrosão, eles são bastante conformáveis. Então, a gente tem aqui a aplicação numa aeronave, numa bicicleta, numa latinha, numa panela de pressão bem bacana e num rolo aqui de papel alumínio. Então, diferentes utilizações para o mesmo material e suas ligas. Principais ligas de alumínio, então, quais são? Ligas tratáveis térmica e mecanicamente, reagem bem a tratamento térmico e a trabalho mecânico. Então, tratáveis termicamente, alumínio cobre, alumínio zinco magnésio, alumínio silício magnésio. Endurecidas por trabalho a fio, encruáveis, né? Quando eu vou lá, dou bastante cacetada, martelada no alumínio, eu deformo o contorno de grão e, sendo assim, eu ancoro ali os defeitos cristalinos e faço com que a dureza aumente. A liga alumínio-magnésio, alumínio-silício, e as ligas para fundição são alumínio-cobre, alumínio-silício, alumínio-silício, cobre-magnésio, alumínio-magnésio e alumínio-estânio. Influência aqui dos elementos de liga, vamos citar alguns mais importantes, né? O elemento de liga cobre, que vai num teor de 3 a 11%, confere alta resistência mecânica, facilita o trabalho de usinagem, mas diminui a resistência à corrosão salina, na água do mar, por exemplo, e a fragilidade a quente. O magnésio, que vai ser adicionado numa quantidade maior que 8%. Confere alta soldabilidade, melhora o processo de soldabilidade do alumínio, aumenta a resistência à corrosão em meio salino, na água do mar, possibilita tratamento térmico das ligas alumínio-silício, porque melhora as características mecânicas. Dificulta, o magnésio pode ser adicionado a uma liga que já tenha silício e vai melhorar as características mecânicas com relação às propriedades. Dificulta a fundição devido à oxidação e absorção de impurezas, ferro e outros, como desvantagem. E assim, né, vocês podem ter aqui para o silício, para o zinco e para o manganês também, quais são as ocorrências em função da aplicação desses elementos
a um metal base que contenha, que seja de alumínio, uma formação de liga de alumínio com esses elementos. Características aqui das ligas de alumínio. Uma liga que tenha, né, excelente pureza, 99% de pureza, designação aqui 1 e os outros números que virão para determinar os níveis de pureza e a quantidade de elementos. Eles têm ótima resistência à corrosão, ótima soldabilidade, ótima conformabilidade, né? São bastante deformáveis plasticamente. São usados para conduzir eletricidade, revestimento em alclades, são equipamentos químicos e alimentares, embalagens, refletores, utensílios domésticos, aeronáutica sob a forma de alclade em liga 2024, uma liga específica aqui para a utilização aeronáutica. E o alumínio manganês, 3, e o restante aqui em composição restante da sua liga. São tratáveis termicamente, têm uma ductilidade boa, média resistência mecânica, resistência à tração, resistência total entre 11 a 20 kg força por milímetro quadrado, excelente soldabilidade, baixa usinabilidade, utilizado em tubos soldados, caldeiraria que é um processo parceiro da soldagem, peças fabricadas por embutimento. Então, são algumas das características das ligas de alumínio que a gente pode obter. E aqui mais, né? Agora a gente já vai falar do magnésio e suas ligas. O magnésio ele é super leve, então ele tem uma densidade bem baixinha e é a menor densidade entre todos os metais estruturais. A estrutura cristalina é HC, hexagonal compacta. Normalmente o processo de fabricação é por fundição ou deformação a quente, entre 20 e 450 graus Celsius, uma temperatura relativamente baixa, já que o magnésio e suas ligas toleram apenas deformações a frio. Então, é uma temperatura baixa, por isso considerada ainda deformação a frio. Temperatura de fusão relativamente baixas, em torno de 651 graus Celsius, e muito empregadas na indústria aeronáutica em mísseis, como as rodas de magnésio, que a gente conhece ali no automobilismo, né? Rodas de liga leve, rodas de magnésio. Titânio e suas ligas são relativamente novos, e aí a gente fala de coisa aí de 50 anos, alguma coisa nova, baixa a sua utilização, né? Já existe há bastante tempo. Baixa densidade, também são leves, elevada resistência mecânica, boa ductibilidade, boa forjabilidade, então a plasticidade é boa, e boa usinabilidade, não é mole demais que não seja usinado. Principal limitação, reatividade com outros materiais a temperaturas elevadas. Processos especiais de fusão e fundição são ligas super caras, porque as propriedades delas são super boas, então faz sentido, né, o preço ser alto. A temperatura ambiente, entretanto, são incrivelmente resistentes à corrosão e são muito aplicadas, né, por suas boas propriedades em aeronaves, veículos espaciais e militares, entre outras aplicações. Os materiais refratários são aqueles que conseguem suportar altíssimas temperaturas, mantendo essas temperaturas sem modificar suas propriedades. Metais com temperatura de fusão muito altas, de aproximadamente 2.500 a 3.400 graus Celsius, e são eles o nióbio, o molibdênio, tungstênio, que tem uma temperatura de fusão altíssima, tanto que ele é utilizado nos eletrodos permanentes de soldagem. Eles são a pontinha da pistola de soldagem que vai gerar calor para fundir outros materiais, e o tântalo. Ligas interatômicas são extremamente fortes, que são essas ligas de metais refratários. Elevadas temperaturas de fusão, elevados módulos de elasticidade, uma dureza muito alta. Aplicações muito variadas, tântalo e molibdênio costumam ser ligados ao aço inox para melhorar a resistência à corrosão, muito mesmo. Molibdênio é usado em ligas empregadas em matrizes de extrusão e em peças estruturais de veículos espaciais. As matrizes de extrusão, elas precisam ser extremamente duras e muito resistentes à corrosão, porque elas vão deformar plasticamente outros metais e vão estar sempre sob atrito com esses metais. Então, tem que ter essas propriedades tão maravilhosas que esses metais refratários possuem, e normalmente em altas temperaturas, inclusive, isso vai acontecer, né? Por isso que é muito importante que as propriedades dessas ligas refratárias e especiais, se mantenham aí em uma temperatura altíssima.
Tungstênio, empregado em filamentos de lâmpadas incandescentes e eletrodos de solda. São materiais que vão estar sempre superaquecidos o tempo todo. Então, o tungstênio ele modifica suas propriedades a uma temperatura muito alta, ele funde a uma temperatura muito alta. Por isso, ele pode ser utilizado numa gama grande de temperaturas antes de chegar à sua temperatura de fusão. E as superligas, o que são? Às vezes a gente comenta, né, rapidamente, mas vamos tentar entender um pouquinho melhor aqui. São comumente usadas em turbinas de aeronaves e reatores nucleares, né, condições extremas de temperatura e pressão e variações. Apresentam combinações extremas de propriedades e podem suportar exposições a ambientes oxidantes extremos, né, onde eu tenho ali uma quantidade imensa de oxigênio, e esse oxigênio faz combinações com outros elementos e podem tornar aquele ambiente, né, aquela região, aquela área extremamente agressiva. Elevadíssimas temperaturas são classificadas de acordo com o material predominante na liga, que pode ser, por exemplo, liga de cobalto, que contém níquel e que contém ferro. Os elementos de liga são normalmente os metais refratários, como nióbio, molibdênio, tungstênio e tântalo, como a gente comentou agora há pouco, o cromo e o titânio. Metais nobres, quais são, né? Muito legal a gente conhecer. São os preciosos, como o ouro, a prata, a platina, paládio, ródio, rutênio, irídio e ósmio. Todos apresentam características físicas comuns. Eles são muito dúcteis, bem molinhos e são bem resistentes ao calor. Ligas não ferrosas diversas. E é claro, né, a condutibilidade elétrica deles também é boa e térmica também. Mas seria impossível, né, utilizar um material desse tipo para substituir o cobre, por exemplo, né? Porque se o cobre que está lá na fiação, ele já é furtado, ele já é roubado, imagina uma liga tão preciosa quanto essa, mesmo considerando o nosso ganho, né, em condução de eletricidade. Bom, e as ligas não ferrosas diversas? Além dos metais e respectivas ligas apresentadas nessa aula, há um monte de outras ligas não ferrosas que já foram e que ainda serão criadas. O que eu digo é assim, numa aula só, seria impossível falar sobre todas elas, e elas existem e vão surgindo cada vez mais numa velocidade muito grande. A gente fala aqui sobre as clássicas, as mais comuns para formar a nossa base, né, do estudo de materiais. Mas, de fato, se nós formos pesquisar esse assunto, a gente chega, né, à conclusão de que existe uma quantidade muito grande desse tipo de liga para diversas aplicações, mas entendendo a base, né, que é o que a gente fez agora, tentou entender um pouco, né, da configuração dessas ligas, a gente consegue compreender as propriedades de qualquer liga que vier, né, e entender a vantagem da produção dessa liga. Aqui eu tenho algumas perguntas que eu quero que vocês se façam, né, quando estiverem assistindo essa aula. Vou colocar para vocês perguntas lá na nossa área do Moodle, né, vou fazer na forma de questionário para vocês poderem responder na própria plataforma, mas essas ficam aqui se vocês quiserem testar desde já o conhecimento de vocês. E hoje, este era o meu recado. Espero que vocês aproveitem essa nossa semana, né, que se inicia agora, com esses conteúdos. Eu digo agora porque eu estou gravando essa aula no dia 5 de outubro, né, é a segunda-feira, e que vocês aproveitem as aulas que eu disponibilizei no Moodle para essa semana, para esse módulo, né, semanal que a gente tem, e que se sintam à vontade com essas aulas gravadas, né, que elas realmente passem o recado que eu quero oferecer para vocês com relação aos nossos conteúdos. Eu vou parar de compartilhar aqui com vocês e desejar que vocês estejam bem, continuem bem, se cuidem. A gente se vê logo numa próxima aula. Beijos, até mais.